Então vamos lá, vamos ir pro nosso assunto aqui, pessoal. Então na introdução, né, o que eu comentei ali antes, né? Ensinar as crianças a responder sim ou não é uma etapa importante para o desenvolvimento da comunicação, né? A gente tem que se imaginar, né? Se a gente gostasse de alguma coisa e não conseguisse expressar que a gente gosta daquilo, toda vez que a gente quisesse alguma coisa, por exemplo, a gente tivesse que chorar ou tivesse que empurrar uma pessoa para obter alguma coisa. Aí a gente fica, às vezes, se questionando o porquê de certos comportamentos inapropriados das nossas crianças com autismo. Quando muitas vezes esses comportamentos estão relacionados a esses déficits na comunicação. Da mesma forma que a gente quer dizer sim para as coisas, também isso é importante para a interação social, para as aprendizagens acadêmicas, né? Na escola, a criança vai precisar muito saber dar essa resposta, poder escolher algo que a gente quer, para a gente ter uma certa autonomia, liberdade, gosto e opinião própria. Então, a gente vai agora avançar aqui para a prática. A gente já sabe, então, que para as nossas crianças com desenvolvimento típico, temos que ensinar passo a passo a eles a função da comunicação, os pré-requisitos dela e aí por diante. Então, para esse ensino de ensinar sim ou não, não vai ser diferente. A gente também vai criar estratégias, uma metodologia, uma maneira concreta das nossas crianças entenderem o que é, afinal de contas, o sim ou não, porque naturalmente eles não sabem o que significa sim, que efeito isso traz no ambiente quando a gente apresenta esse comportamento, e a mesma coisa o não, tá? Então, dito isso, a Dani já vai entrar aqui no prático e vai explicar uma primeira dica aqui, trazendo exemplos mesmo para a gente entender. Então, como é que a gente faz para nossa criança aprender a dizer que sim ou que não, tá, pessoal? Isso. Deixa eu fazer um comentário, a Dani vai falar, mas eu quero lembrar que criança, mesmo sendo não verbal, ela pode desenvolver essa habilidade de responder sim ou não, se comunicando de outras formas. Vai ser citado aqui várias vezes, mas eu já estou frisando de início que a gente tem que pensar nessa questão da comunicação não verbal, da comunicação com o corpo, com a expressão, com as mãos, com a cabeça. Tem várias formas. E, além disso, a gente tem também um sistema de comunicação alternativa, que é o PECS, que seria as imagens, que a gente consegue facilmente na internet. Perfeito, amiga, isso mesmo. Vamos lá, a primeira dica que a gente vai dar aqui é dizer que a gente deve treinar o comportamento verbal de tato primeiro, tá? Que a gente andou falando já nas outras lives, tá? Por quê? Ou seja, a gente ensinar a criança já tem que ter esse domínio, tá nomeando os objetos. Então, é necessário que a criança saiba o nome das coisas para a gente fazer esse treino, tá? Eu tenho essa live já, eu subi ela para o canal do YouTube. Se vocês precisarem, vocês me chamam no direct que eu mando para vocês o link, tá? Então tá, por que a gente precisa saber, a criança precisa saber dos mandos, né, do tato para isso? Porque nós vamos ensinar o que é sim e o que é não. E a gente vai usar, vai ensiná-las usando objetos. Então elas têm que saber o nome das coisas, né? Por exemplo, vamos citar aqui que a criança já domina as cores, ela já dominou a questão das cores. Vou pegar uma caneta aqui, um exemplo, uma canetinha, né? Eu vou apontar para ela algo vermelho, tá? Essa canetinha vermelha. Vou apontar para essa canetinha vermelha e vou já afirmar para ela, perguntar, essa caneta é azul? Na primeira vez, lógico que ela não sabe, a gente está treinando, ela não vai saber responder se sim ou não. Aí você, imediatamente, você já fala, não, não é azul, não é azul. E faz aqui toda aquela encenação. Ou mesmo pode falar assim, não, não é azul, é vermelha. Faz a expressão corporal junto. Precisa fazer tudo junto. Não na cabeça, não no gesto, não é vermelha, não. A gente tem que ser enfático mesmo, tá? E aí, depois que você fez tudo isso, aí lembra que a Nath falou ali no início. A criança, você pode usar o PECS também para ela, para ensinar, tá? O PECS, eu não sei se a maioria já conhece, mas elas são umas cartinhas universais. Ela tem aquele desenho que tem só uma bolinha, né? Bem simples, em qualquer lugar do mundo, todo mundo consegue entender o que é. Mas você pode usar, aqui ó, você pode colocar figuras também simples, assim ó.
não, né? De emojis, por exemplo, e sim. E fazer o xizinho do não, né? E fazer o xizinho do vermelho aqui, que é ótimo. O xizinho vermelho é basicão para tudo. Então, isso aqui você já está ensinando. Você pode reforçar. Você pode falar ou não, fazer assim, assim e ainda usar a figura. Fazendo isso é fácil, ela vai pegar, tá? Isso daí ajuda bastante. Notem como agora... tem pré-requisitos para essa aprendizagem que a Dani está falando, sim, né? Ao olhar... Então, ela tem que estar o contato visual, a linguagem receptiva dela, a gente já está trabalhando. Isso. A imitação, nós já estamos trabalhando, então, quando a gente ensina a fazer o gesto com o dedinho, é um programa de imitação. Olhar. Então, vamos voltar que a gente precisou ensinar para essa criança como é que a gente faz. Começa com o suporte físico total. Faz assim. Faz assim, aliás, né? E depois a cabeça pode ser até por último, né, amiga? A cabeça, a Dalicinha, eu fazia assim pra ela, até ela aprender, porque ela também não diferenciava. É mais difícil. Não. Mas aprendeu. Então a gente faz. Isso é muito importante, porque aí a criança não só vai se comunicar de todas essas formas, como ela vai entender a outra pessoa que vai falar com ela. Isso traz qualidade de vida para elas. Aí elas deixam de fazer tanto de ficar, né? Fazendo aquele grunhidinho para ganhar as coisas e tudo mais. Mas o que a Nath falou é interessante. Pode ver que as nossas crianças, elas começaram a fazer, a gente começou a se preocupar com o 5, não, depois já de todas essas questões de imitação, olhar, linguagem receptiva. Então, vem sempre naquela cadeia que a gente vem falando, aquela crescente assim. Começa lá do olhar e aí vem vindo. Então, sempre, não adianta querer começar por aqui e esquecer o que veio antes. Não vai funcionar, não vai fechar a conta. E aí agora a gente vai falar sobre o ensino do sim. O processo é a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada. Você vai perguntar, vai pegar aqui a canetinha vermelha de novo. Vai perguntar assim, esse daqui, essa caneta é vermelha? Sim, essa caneta é vermelha. Sim, é vermelha, vermelha, a caneta é vermelha. E faz o mesmo processo, da mesma maneira. Isso vai ajudar a criança a generalizar, tá? É importante fazer uma entonação para chamar a atenção e os gestos para que ela generalize, pois as pessoas se comunicam de diversas formas. Então, não vai ficar engessado só mostrando uma coisa, vai variando a maneira que você está ensinando. Porque nós falamos de várias maneiras, né? A gente tem que trazer isso para eles também. Isso, e uma coisa também importante de frisar, por que a gente dá aquele modelo ali sim, direto e o não? Porque no caso da criança verbal, se a gente disser assim, ó, essa caneta é vermelha, a criança pode dizer assim, essa caneta é vermelha, fazer colalia, a repetição daquilo que a gente falou. Ou a frase toda, ou até mesmo ela pode dizer é vermelha, que é o final da frase, mas na verdade talvez ela não entendeu a pergunta. Nem nenhuma resposta tão adequada. Então, por isso, a criança tende a fazer ecolalia. No ensino de tentativas discretas, para a gente fazer sem erro, a gente já vai dizer o sim, porque a tendência é ela fazer ecolalia do sim. E aí a gente vai dar um reforço e dizer isso é sim vermelha, né? E a outra coisa importante que a Dani falou é que a gente tem que se certificar de que aquilo que a gente está usando para ensinar para a criança é um alvo que ela conhece. Ela tem que saber o que é vermelho para ela entender que não é ou que é, né? Por isso que ela usou o exemplo bem simples das cores, porque as cores é uma das primeiras coisas que a gente vai ensinando para as crianças quando elas começam a reconhecer os pareamentos, né, os iguais, ou depois nos programas também de tato, né? Então, a criança, a princípio, a gente presume que ela já sabe tudo isso para poder fazer esse ensino. Perguntaram, Dani, se tu tem essas cartinhas que tu mostrou. Esse aqui eu fiz no computador mesmo, ó, gente. É porque eu fiz assim, ó. Mas eu acho que eu vou fazer um para vocês e vou colocar no Pinterest. Eu vou fazer, tá? Tô prometendo aqui que eu faço. Isso aqui é rapidinho, que eu já tenho pronto. Esses emojis eu baixei, é que eu fiz uma pista visual, uma história social para o Rafa no final do ano viajar. Então ele sabe que se ele não faz, eu uso tal. Mas isso daqui é bem simples, é emojis e um X que eu fiz no programa do computador mesmo. Mas eu vou fazer para vocês, tá? Coloco nos stories amanhã. Arrasou. Bom, vamos para a dica número 2. Deixa eu botar o tempo aqui de live. Estamos bem. Dica número 2, então, pessoal. No dia a dia, você vai perguntar
durante o dia todo. Quando a gente está ensinando uma habilidade para a criança, a gente tem que bastante. ser consistente, pessoal. E a criança, às vezes, vai responder numa mesinha, numa atividade estruturada, mas às vezes ela não aprendeu. Que ela só aprende quando ela generalizar. E para ela generalizar, isso tem que estar em outros contextos, em outras situações, e de preferência até sendo aplicado também por outras pessoas. Ela tem que conseguir responder para mais pessoas, e não só para a gente que está fazendo... Aí não vale. Que está ensinando isso, né? Então, no dia a dia, a gente vai perguntar para a criança se ela quer algo, por exemplo, né? Aí, se a gente sabe que a criança quer, por exemplo, né? Eu tô aqui com um amendoinzinho crica, faz de conta que a criança gosta de crica. Então, eu vou dizer, você quer o crica aqui, o amendoim? E aí, a gente levanta o objeto para a criança olhar pra gente, né? E dá aquela resposta sim, para ela dizer que sim, aí entrega. Ah, sim, você quer, então toma. Toma aqui teu amendoinzinho. A mesma coisa seria do exemplo do não. Então, eu pego uma coisa que a criança detesta, né? E aí vou apresentar para ela que a criança vai tender a não querer, e aí eu vou dizer não. E aí vou retirar aquilo para ela começar a entender o que é o sim e o não, tá? É então, o que eu fiz hoje nos stories com o Rafa. Eu dei suco de uva e suco de limão. Porque eu sabia que o de limão ele não ia tomar. Ah, arrasou, amiga. Isso é muito bom, que nós vamos falar também sobre a questão daí de escolha também. Então, assim, pessoal, mais um exemplo ali, né? Você quer suco? Sim, né? Aí a criança vai fazer aquela ecolalia ali do sim certinho e a gente vai entregar. Ou a frase toda. Com o tempo, a gente tem que ir esvanecendo as dicas, pessoal. No começo, a gente vai tentar dar as dicas todas para ela não errar. Para ela não frustrar. Porque, por exemplo, prestem bem atenção. Aí eu quero ensinar, mas eu não planejei isso adequadamente. Ou a criança não tem ainda condição nenhuma de dar uma pensada para dar a resposta. E aí eu fico forçando, esperando que ela diga o sim ou não, mas ela não tem condições. E aí a criança se desorganiza, tem uma crise na tua frente, por exemplo, ou dá um show de birra, e tu tem que entregar, aí tu já arrumou dois problemas. Tu não tá ensinando o que tu queria, e tu ainda reforçou um comportamento inapropriado. Então, isso também é muito importante a gente analisar quando a gente vai ensinar. Por isso, eu recomendo que ensinem sem erro, dando o modelo, respondendo pela criança, para que ela acerte muitas vezes, para aos poucos a gente ir retirando essa dica e esvanecendo. Vão por mim, hein? Porque quando... Nossa, eu já madurei muito na vida, eu também até hoje, né? A gente comete alguns erros, mas esse tipo de coisinha acaba, assim, dando um impacto bem ruim. E aí a gente também se frustra, né, amiga? Nós também, como família, como pais, né, que queria ensinar e que aconteceu aquela situação desagradável ali. Bom, deixa eu ver, então. Então, com o tempo, no esvanecimento das dicas, eu só fiz esse parênteses antes, o que a gente pode fazer no esvanecimento? Por exemplo, em vez de dizer sim, fazer o S, né, o S. E aí dá aquela arregaçadinha de olho, assim, pra criança saber que é o sim. Não fala toda a palavra. Ou uma coisa que eu faço com a Alice que dá muito certo, como ela já sabe que sim é assim e que não é assim, porque eu ensinei. Quando eu vejo que a resposta vai demorar, eu olho pra ela e faço assim, ó. Aí ela sim, aí ela fala, então eu não preciso dizer. Eu só fiz o gesto, eu dei essa dica pra ela. E aí eu entrego aquilo que a criança quer. Então a gente tem que ser assim muito criativo, né? E aqui, pessoal, uma coisa muito interessante que a gente vai trazer aqui para a live foi alguns depoimentos que a gente recolheu de outras mães que já fizeram esse ensino e que já conseguiram aí essa resposta do sim e do não. Então, deu certo e cada uma fez a sua forma e, inclusive, muitos fizeram assim na intuição, sem nada específico baseado assim em estudo ou um programa específico. Claro que a gente sabe que se a criança tem um tratamento completo e se ela começou a fazer, por exemplo, terapia ABA, lá nos programas na avaliação, quando verem que ela não sabe responder sim ou não, vai ter um determinado momento que vai ser criado redondinho um programa para ela. Com certeza, né? Mas daqui a pouco, esse é o caso de poucas pessoas, né? Às vezes as pessoas não têm acesso, ou às vezes até o programa fez, mas a criança não generalizou. Às vezes até passou pelo programa que ela sabe, mas na vida real a criança não responde. Então, o primeiro exemplo, pessoal, que eu vou trazer para vocês é da Vanessa, do IG Etam do Universo. Ela tá aqui até na live e ela deu esse depoimento aqui abaixo, ó.
Fui comprar materiais escolares com o Etan. Ele tinha 3 anos e meio. Eu perguntava qual ele queria e ele não respondia nada. Na minha volta eu via crianças típicas da idade dele que já detalhavam o que eles queriam e como eles queriam. E isso me doeu muito. Aquele dia eu passei a me sentar na frente dele, a uma determinada distância, gritava o nome dele, Ethan, Ethan, e perguntava qual brinquedo ele queria. Eu brincava e jogava os brinquedos ou empurrava os carrinhos quando ele apontava. E na época ele ria muito. E assim eu fui ensinando ele a apontar, a me olhar e a dizer o que ele queria, se sim. E isso aqui funcionou. Lembrando que nessa época o Etan então já nomeava, né, as coisas, ele já conhecia aqueles objetos que a Vanessa estava apresentando, né? E que pro Etan era reforçador essa brincadeira de pegar e fazer som legal, de jogar ou empurrar os objetos, aquilo ali já era um reforço para ele apresentar aquela resposta, né? E ela nem sabia o que era aba naquela época, tá? Os objetos que ela utilizou então foi personagens favoritos, livros para ele escolher um livro ou outro, tá? E brinquedos. Esse é o único depoimento, eu achei bem legal, achei bem criativo a forma que ela fez, né, de ensinar. Inclusive aí ela já trabalhou, atendeu chamado, várias coisas. Então já fez várias coisas. Que tá ao nosso alcance, que pode ser feito em casa. Exato. E agora a gente vai falar de outra mãe querida. Você quer continuar? Quer ler um pouquinho, amiga? Para mim continuar? O que você acha? Pode dar mais um exemplo, amiga, daí depois a gente lê os comentários. Vou falar agora da Ana, do Nós e Autismo, que também deu um depoimento para nós. Todo mundo conhece a mãe dos gêmeos, né, a Ana. Então ela diz assim, para os meninos dizerem que não queriam algo a entender, e entender a diferença, né, desse sim, desse não, ela usou, eu usei coisas que não iam gostar. Por exemplo, eu colocava uma berinjela e uma batata, né? Berinjela, claro que eles não iam querer. Então, ela fazia o seguinte, ela disse assim, eu aproximava deles e perguntava, você quer a berinjela? Automaticamente, eles empurravam a minha mão para afastar, e aí eu dizia, não, entendi, você não quer, entendi, você não quer berinjela. Depois, ela perguntava uma coisa que eles queriam muito também, ó, sempre colocando coisas que as crianças querem, muito. Se você quer chocolate? E eles iam pegar e eu afastava um pouco o chocolate deles, né? Ela disse. E dizia, sim, eu quero sim, sim. E aí ela entregava. Então ela fazia toda aquela festa, né? E reforçava porque eles também demonstravam que queria. Ela já dava uma afastadinha para eles prestarem atenção nela e ela fazer todo o sim, o olhar e tudo mais. Então aí sim ela entregava e eles respondiam. Então ela fez muitos cartões, plaquinhas, fizemos cartões, tipo placas, escritas sim ou não. Você pode fazer a mão e colocar em palito de picolé. Ela tem essa atividade no Instagram dela. Depois a gente pode verificar com ela, né, amiga? Sim, ela ensinou não só eles a responder, tá? Sim ou não, como também o mando de solicitar coisa. Ela fez umas plaquinhas, sabe, pessoal, esses balãozinhos que a gente tem? Isso, eu acho que eu tenho. Tinha uma daqui dela. Um balãozinho dizendo assim, sim, dizendo não, as plaquinhas, tá? Como se igual aquela que a gente tira fotografia. Isso, ou também dizendo o que queria, né? Inclusive para comunicar outras coisas. Por exemplo, eu quero tal coisa, eu não quero uma frase, para a criança começar a aprender a falar uma frase toda. Isso para criança que já é verbal, mas não usa a fala com funcionalidade. Então, dessa forma aí bem concreta, isso aí ajudou muito lá. E me chamou muita atenção esse depoimento dela, porque eu nunca pensei em pegar uma berinjela e oferecer para Alice, mas seria perfeito, né, se eu quisesse ter o objetivo de que a criança entenda que não. E mais, que a gente vai avançar ali depois, esse não, pessoal, ele é muito importante, porque quantas vezes a nossa criança pode estar sendo até amolestada, incomodada de uma medida protetiva, ela já saber dizer que não, o que está incomodando ela, o que ela quer que se afaste. Então, essa habilidade de responder sim ou não e dizer o sim ou não, não só para uma resposta de uma pergunta, ela é extremamente importante. Muito, muito importante. Tem mais um depoimento aqui da Cineres Lemos, ela é a mãe, o Instagram dela é a minha doce Cecília. Isso. Ela relatou que ensinou no dia a dia também, sabe? Perguntando coisas que já eram alvos que a Cecília já conhecia.
Então, ela realmente usou todas as questões que a Cecília já dominava ali, vamos dizer assim. Então, ela dizia assim, isso é uma cadeira, né? E mostrava a cadeira. E a Cecília já dizia, sim, é uma cadeira, porque ela já tinha passado, né, por essa fase. Só que ela confirmava. O legal que ela fez um pouquinho diferente, como a Cecília já tinha dominado essa questão, ela aumentou um pouquinho, ela dificultou. Então, ela começou a modelar a frase inteira para a Cecília, né? Então, ela falava assim, sim, mamãe, é uma cadeira. Além de dizer que era cadeira, ela falava, sim, mamãe, é uma cadeira. Uma frase completa. Isso, para uma criança que já é mais avançada, que tem condições já de falar sequencial, aumentar. Ótimo. Ela aumentou um pouco mais. Aí, mamãe, aí perguntava, isso é uma cadeira? E mostrar, aí no caso do não, né? Ela mostrava, perguntava isso. É uma cadeira. Rafael, cadê ele tem aqui? Ele tá brigando com ele. Tá. Ela perguntava assim, mostrava a cadeira, mostrava a mesa, né? Lá na mesa e perguntava, isso é uma cadeira? E ela falava, lógico, que não era, né? E aí ela fazia toda a modelagem. E a Cecília falava, mamãe, isso é uma mesa. Então não, ela já isso tinha. É uma mesa. Não, isso é uma mesa. Ainda afirmando. Eu achei bem interessante, né? Porque ela conseguiu, né? E fazendo toda a modelagem. Porque muitas vezes a gente fica naquela do sim ou não. Às vezes a criança já generalizou e a gente não consegue. Não consegue ou não tem essas ideias de colocar um pouquinho mais. Exigir mais da criança, né? Por isso que é bom todos esses exemplos. A gente precisa exigir um pouquinho, né? O que mais que ela diz aqui? Ela disse que a Cecília já tem esse repertório. Hoje em dia está intensificando o ensino do mando, mas está ampliando ainda mais para remover coisas aversivas. Ou seja, para ela solicitar que seja retirado algo de algum lugar que ela não está gostando, né? Ou pedir para alguma pessoa assim, não, eu não quero que faz isso, tira, apaga a luz, ou faça alguma coisa assim. Então ela já está nessa outra fase, um pouquinho mais avançada também, né? Sim. E é isso. Que é bem interessante. Eu vou só citar os tópicos desses mandos que ela disse, tá? Isso é um programa na terapia ABA, então, que ela faz, né? Que é um mando para remover alvos aversivos, tá? Então, por exemplo, ela pode pedir licença, ela aprendeu a contextualizar quando ela quer pedir, tipo, dá licença. A criança tá na frente dela lá num brinquedinho, quer sair, me dá licença. Para, quando alguém tá incomodando, dizer ou para. Agora não, de momento. Desliga, uma coisa que também não tá gostando, por exemplo, um desenho na TV, uma coisa que viu, desliga, ou um som alto, não quero. Para de apertar esse não de uma coisa ou outra, que nós já vamos avançar, esse não é bem legal. E tira. Então eu achei muito legal trazer isso que ela dividiu aqui para vocês verem como tem muita coisa que a gente pode ir ampliando e ensinando para criança. Então, primeiro a criança vai aprender... Pode fazer um lembrete, igual ela falou, ela deixa na geladeira, porque às vezes a gente esquece. Então, deixa um lembrete lá, bom, vamos treinar isso aqui agora, depois vamos treinar isso. Porque às vezes, o que acontece? A gente é recomendado e é o correto falar com as nossas crianças de uma forma clara, sucinta, direta, curta, direta e tal. E isso tá correto. Só que acontece que quando a gente quer desenvolver a comunicação e avançar nela, a gente tem que ter o equilíbrio de perceber que quando a criança já domina aquela forma clara que eu falei com ela, o mundo todo não vai falar com ela do mesmo jeito que eu falo, né? As pessoas vão se expressar. A gente tem que sair daquela bolhazinha. E ela também a criança também tem que entender que ela pode também usar outras palavras, às vezes, para dizer uma coisa similar do que ela quer. Então, isso a gente chama do refinamento da comunicação da linguagem. Por isso que a gente trouxe aqui também. Isso para chegar lá. Olha quantas palavras que mais ou menos tá tudo dentro do mesmo contexto ali de remover algo aversivo, né? Licença, para, agora não quero, esse não, tira. Né? Que mais? Para de apertar, desliga. 8 coisas no programa dela ali. Então eu achei muito interessante trazer isso também aqui para vocês. Achei muito interessante. Na verdade, os 3 exemplos contemplaram 3 situações bem legais. Primeira, o Ethan lá no primeiro exemplo, legal. Quando a gente falou que ele já tinha o domínio de apontar, então ficou mais fácil ali para ela, nesse momento, ensinar e já mostra da importância da comunicação não verbal de novo. Então, ele já apontava, ele já olhou, atendeu o chamado,
já sabia o que ele queria, aí ficou mais fácil dela começar a ensinar o sim ou não e o escolher, né? No outro exemplo, já os meninos da ananose e autismo já tinham uma dificuldade maior de saber o que é sim e o que é não. Então ela precisou pegar uma coisa bem, né? Não era 2 brinquedinhos, era uma berinjela, uma coisa bem óbvia do não para a criança entender que não. E ainda reforçar com as imagens. As plaquinhas. Então trazer ali a plaquinha, né? Do quero, não quero. Então, isso também foi muito legal. E aí, depois, já uma criança que já está um pouco mais desenvolvida também, nesse momento que elas relataram a história, né? Por exemplo, o Ito está super desenvolvido agora na comunicação. Nesse fato aí da Cineris, a menina já tem esse domínio do sim ou não, já sabe que é óbvio, já sabe modelar frase e agora já está refinando de falar esse tipo de coisa que todas as crianças, na verdade, da idade dela sabem falar. Então, a gente tem que ter essa visão também de buscar sempre para frente, né? Como a gente está falando aqui para muitas pessoas hoje, o recado que eu queria reforçar aqui e dizer para vocês é que cada uma de vocês conhece a criança que tem em casa ou o aluno que tem na escola, sabe qual é o repertório que ele tem. E se não sabe, pessoal, tem que começar a pegar papelzinho e anotar. O que meu filho sabe, o que ele não sabe. O que das gurias falaram agora lá do sim e do não que não tá legal, que eu vou ter que primeiro fazer para me ensinar, né? Que aí a coisa vai dar certo. Aí vai dar certo mesmo, o que a gente sempre fala, porque se você ficar confiando só no que você se lembra, você se perde. Você precisa ter, pelo menos ali, você deve saber o que está precisando, o que está faltando. Anota e coloca ali na sua geladeira, vou ensinar isso, isso, isso. Precisa, gente, é bem necessário. Agora, eles acham super engraçado também os gestos, né, amiga? É bem reforçador, então isso chama muita atenção deles. Não é muito difícil de ensinar esse início assim, só que tem que ser consistente. Estou aprendendo com as melhores mães que estudam, amo o trabalho de vocês duas. Trajano 82, muito obrigada. Amei a dica de usar propositalmente coisas que a criança não gosta, Ethan falou. Educadora especial tá aqui, a Dodi, Reinalda, até faço isso hoje, gesto sim e não quando tá demorando para responder. Sim, porque isso também fala nos programas, né, quando a gente vai tirando as dicas, se a criança levou de 2 a 3 segundos, ela não vai mais sair dali, a gente já tem que dar aí você já tem que usar. A criança exatamente. Mesmo às vezes quando a criança já aprendeu, porque às vezes ela tá ali mais distraída com alguma coisa, não tá... Dicas Nossa, como eu criava situações aleatórias em contextos diferentes durante o dia todo, de acordo com o que estava aprendendo. Ótima dica. Ethan falou. Sim, tem que ter... Aí a gente vai falar também aqui embaixo, né? A questão da consistência. Eles não aprendem a dizer sim ou não, como os típicos, pessoal, que é assim, né? Nunca vi, né? Já são uns toquinhos lá, uns bebezinhos que estão já no sim e no não. Demora. Eu falei pra Dani hoje que eu tenho um post sobre o treino de sim ou não pra Licinha. Eu tava olhando, já tem uns 7 meses atrás. E agora é que ela tá dominando o sim e o não. Porque ali no post, quando eu fiz... Olha o tempo, pessoal. Ali no post, quando eu fiz, ela já tava bem. Mas ela tava bem no não. Porque ela achava o não mais engraçado. O não, assim, ela entendia mais. Mesmo. O sim, ela não entendia. Você sabe por que ela não entendia também, pessoal? Uma coisa importante de dizer... Que no caso da Alice, como ela já era verbal e já falava, eu sempre dizia para ela, né, mandos para ela pedir, eu quero tal coisa. Então, se eu dizia, você quer tal coisa, ela continuava dizendo, pedindo, e não dizendo só apenas o sim. Ela não conseguia processar que esse sim também servia para aquilo. Ela já tinha criado aquele padrão de que tinha que pedir. Padrão. Então, dizer sim para ela era assim, muito difícil. Mas a maioria, eles generalizam primeiro, né? Isso, o não. O não, sim é mais né? difícil. O sim custa mais. E eu fiquei muito no sim, muito no sim. E mais um exemplo da minha experiência do que eu aqui foi legal ensinar pra Licinha do sim, que tá nesse vídeo. Depois eu vou botar ali nos stories o post pra vocês olharem. É que a Licinha tem hiperfoco em animais. E aí eu comecei a fazer umas brincadeiras com coisas que ela domina e que ela adorava, que eram os animais. Aí funciona. Então eu tinha uns bichinhos assim, que a boca abertinha de comer, que tu dava, por exemplo, pro cachorro o ossinho. Pro gato, o peixinho, pro coelho, a cenoura e pro dinossauro, folhas. Eram 4 bichinhos. Aí, antes, eu treinava só o que o cachorro gosta de comer, pra ela responder, né? O osso. Ou assim, quem gosta de comer osso? Pra ela dizer o cachorro.
Daí depois eu usei esse mesmo recurso para ela, eu dizia assim, o coelho gosta de comer osso? Porque para ela era óbvio que não, né? Daí ela olhava para mim e eu fazia, não, fazia uma cara assim, bem como que diz, não, não. Aí ela achava muito engraçado aquilo e ali ela começou a responder que não. Ótimo, né? E aí na hora do sim, quando ela ia colocar direto ali o ossinho na boca do cachorro, eu fazia sim, aparece tudo ali no vídeo, pessoal, depois vocês vão ver. Tem que colocar esse vídeo para elas. Então isso aí foi uma coisa que foi ajudando muito, mas até hoje, muitas vezes eu tô fazendo as perguntas toda hora para ela de alguma coisa, sim ou não. E aí eu faço essa história daí do gesto com a cabeça, eu continuo trabalhando. O gesto é ótimo. Deixa eu ver, tem um aluno não verbal, essa dica de usar o que ele gosta e o que não gosta foi ótima, vou usar com ele. Alzenir Gomes, fico muito feliz. E esses packs também, pessoal, vocês conseguem na internet ou é muito fácil também de criar um. E se é uma criança não verbal que já sabe ler, por exemplo, pode até botar também a palavra do sim e do não junto. E no sinal do sim é aquele okzinho ou um verde. Dedo assim, um dedo assim. Ou o dedo assim, né? E aquele sim xizinho de... E o X. O X de não, quer dizer vermelho. Isso é bem legal. Então, pessoal, espero que não tenha ficado dúvida na questão do sim ou não para todas vocês e de toda aí a diversidade de formas que a gente pode ensinar e deve usar desses recursos, né? Então, agora vamos falar sobre a questão da escolha, né, amiga? Deixa eu ver aqui. Fazer escolhas, pessoal. É um pouquinho diferente do sim e do não, mas esse procedimento é bastante semelhante. A gente oferece 2 opções e pergunta: qual você quer? No início, a gente mostra uma coisa que a gente tem certeza também que a criança quer e outra que a gente tem certeza que não. Com o tempo, a gente vai também avançando e para a criança evoluir, entender, e vai mostrando 2 coisas parecidas. Por exemplo, 2 tipos de biscoito, 2 camisetas para a criança escolher se quer se vestir, ou 2 vestidos, se é a menina, 2 lacinhos, 2 brinquedos. Se a criança tá ali na frente e não sabe o que quer, você diz essa, aponta a mão da criança para o objeto, diz eu quero e entrega imediatamente. Então, sempre criança, imediatamente. Se não era aquela que ela queria, ela vai tentar também demonstrar de outra forma. Aí tu vai dizer, não era essa, é esse então, entendi. E se ela ficou pensando, mas não se mexeu, vai ficar por isso, porque ela também aprende por causa e efeito. Então ela também vai pensar um pouquinho, é difícil para nossas crianças, mas eles também aprendem. Pensando assim, eu não falei nada, minha mãe me deu essa, agora ficou por isso. Então também aprende. Não é o mais recomendado, mas com o tempo a gente também tem que fazer isso, tá? Então lembrando que o uso do PECS, né, da comunicação verbal é muito importante também, né? E o ensinar o sim ou não, né, com a cabeça, o gesto com a mão, nos programas de imitação, fazer tudo isso. Dani, tua vez, acho que eu até me bananei aqui um pouco. Não, tá certo, agora é tua vez, manda ver. Tá. Após muito treino de escolhas, algo interessante a ser ensinado é o conceito de preferido ou favorito, depois desse ensino que a Nath falou. Então, você vai fazer o seguinte, ela vai deixar nos stories um post com a atividade de sim ou não, tá? Que ela fez uma observação. Eu acho que eu tô lendo que você já leu, hein? O teu agora, Dani, é o vermelho ali. Após muito treino de escolhas. Algo interessante a ser ensinado é o conceito de preferido ou favorito. Aí, lembrando que o uso de PECs de comunicação verbal é muito importante também. Ensinar o sim ou não com a cabeça e com a mão. Aí, isso você já tinha falado. Aí, eu entendi a tua parte, agora que eu entendi. Aí eu não sei ali, se você quiser continuar, amiga, pode continuar então. Tá, assim, o que a gente quis dizer ali na hora das escolhas é que aí vem uma outra aprendizagem que é o conceito daquilo que eu mais gosto, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente está oferecendo 2 biscoitos, que a criança gosta dos 2, mas a criança pode estar escolhendo algo que ela goste mais ou que ela quer naquele momento. E a outra questão é assim, aquele ali é o meu favorito. Isso é uma coisa muito importante, inclusive... Na escola da Alice, essa semana está sendo trabalhado isso. Porque estão falando lá sobre as frutas, sobre os vegetais. E aí fizeram até umas escalas de gráfico de ficar perguntando qual é a fruta que a mamãe mais gosta, qual que o papai. E fazer uma média de qual era o favorito da casa. São conceitos que se usa muito e que para as nossas crianças também, com o tempo, precisam ser ensinados.
Porque para a criança poder fazer uma escolha, ela vai ter que entender isso. Eu ainda não cheguei nesse treino com o Rafa, mas é uma boa para mim colocar no planejamento dele. Eu não tinha também, mas aí eu vi na escola da Alice, eles já trabalhando isso, né? Aí eu pensei, opa, vou ter que começar já a falar, usar essas palavras para Alice. Então eu já falei. Aí eu modelei para Alice tudo essa semana. Eu falava, laranja é sua fruta favorita, filha, sua fruta preferida. Então eu comecei a usar essas palavras e explicar um pouco para ela. Porque ela também não fazia nem ideia do que é preferido. Ela sabia só que ela gostava. Não vai ser difícil. Sim. Eu acho que não vai ser difícil de... Sim, é porque é uma coisa quando que a gente faz uma muito, escolha, né? amiga, por exemplo, tu vai numa loja, vamos falar nós, né? Tu vai numa loja, tu adorou várias blusas, mas tu vai comprar, tem dinheiro pra comprar só uma, tu tem que escolher a tua favorita, a que tu mais gostou, sabe? Então isso também parte do conceito de escolha, a gente tem que explicar isso de preferido, meu desenho favorito, meu brinquedo preferido, a gente tem que ensinar isso pra criança poder escolher. Isso ajuda, generaliza. Eu acho que vai ser, esse ensino não é tão difícil quanto o outro ali. Eu acho que esse é até um pouquinho, porque o que eles gostam mais é mais fácil de generalizar, eu acho, de usar. Sim. Não sei, né? Vamos tentar. Eu não tinha feito isso, aí fiquei pensando as crianças tudo falando, né? Ai, meu preferido é tal coisa, outra. Aí quando a gente vai ver as outras crianças, eu só no sim ou não, nunca falei pra Alice o que era preferido ou favorito. Essas palavras ela nunca viu na vida. Então agora eu já tô criando umas historinhas no livro falando assim, a comida preferida do coelho é cenoura, mas ele também come tal coisa. Então eu tô criando assim outras situações para explicar para ela já inseri no meu planejamento agora. Hoje, agora que você... Aposto que deve ter várias mães aqui pensando a mesma coisa, amiga. A fono do meu filho começou a trabalhar isso com ele em casa, venho reforçando. Quando perguntava, exemplo, João, você quer água ou suco? Ele respondia água ou suco. Foi difícil no início, mas aprendeu. Exato, ele fazia aquela ecolalia imediata daquela fala ali da pergunta, que é a mesma coisa, por exemplo, lá do sim ou do não, na questão da escolha. A Alicinha também, eu sempre dizia, tu quer Yakult ou quer suco? Ela, Yakult ou suco? E outra coisa também, às vezes a criança fazer só a ecolalia final. Então, no caso, a gente tem que botar a escolha para a criança ou manter aquilo que a criança quer, se ela falar ao final, entregar aquilo. Também chega um momento que a gente faz a criança primeiro entender, mas às vezes a gente tem que entregar uma coisa também que a criança não queria para fazer ela pensar na resposta que ela deu. Se já é uma criança que consegue lidar com essa frustração e parar, assim, analisar. É um passo importante. Lembrando isso, tem que ver se a criança consegue passar por isso. Mas se ela consegue, por exemplo, a Alicinha hoje em dia já consegue, eu tenho feito isso. Muitas vezes eu dou para ela aquilo que ela não era bem o que ela queria, para ela entender que ela tem que pensar na resposta e não pode só repetir aquilo que eu falei. Que ela faz bastante isso de ecolalia imediata. Hoje eu coloquei nos stories, o Rafa ele fez ecolalia também na hora de escolher os preferidos. Eu falei, qual dos brinquedos você quer, o leão ou o polvo? Ele começou a brincar e aí leva na brincadeira. E eles acham graça às vezes. Eles acham muito engraçado, né? Então... bem assim. E a Paty Derek fez um comentário muito bonito aqui e muito verdadeiro. É exatamente isso. O meu também fazia muita ecolalia e agora ele está começando a entender. Muito suor, sangue, lágrimas, mas está desenvolvendo. Exatamente. Mas é assim. Olha, o Ethan disse, favorito aqui entrou no treino de fluência. Fala mais sobre o treino de fluência aí, Ethan. Comenta aqui pra gente. Um passo de cada, né? Trabalho de formiguinha. Eu também, em casa é assim. Eu, Pri, aprendendo muito com vocês na live, aprendo junto. Pessoal, sabe outra coisa interessante que eu quero comentar com vocês hoje? Que uma seguidora, a Miriam, do Vivendo Terra, veio falar comigo, me mandou um vídeo do filho dela, porque ela tinha entendido que a nossa live hoje... Ela tava aí. Ela tava, né, no comecinho, mas eu não vi mais ela comentar, eu acho que ela não tá mais. Mas ela achou que a gente ia falar na live sobre como dizer não para nossa criança autista. E não a criança responder sim ou não, mas eu achei muito interessante isso que ela falou, porque realmente isso é outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, que falar não muitas vezes é motivo de crise. Aversivo demais. É um pepino, é reforçador. Aqui não. Quer falar não para a Alicinha, pode saber que ela vai fazer por causa da questão do transtorno positivo desafiador. A gente tem desconfiado que a Alicinha possa ter TOD.
Porque ela tá, assim, bastante, assim, querendo ser do contra. Às vezes é coisa que é óbvia que ela quer, mas ela fala do contrário, assim, pra ter aquela questão, assim, de opor mesmo, sabe? Danadinha mesmo. Então, isso aí deixou um gancho que eu achei bem legal, Dani. Bem pra legal. gente fazer uma live falando de como falar o não pra criança autista, né? Mas ótimo. Isso dá tema para uma live inteirinha, mas eu achei bem interessante. Nossa, né? Tem bastante bagagem aí para falar disso, hein? Eu tenho, pelo menos, bastante. Sim, não, e realmente o não com eles é complicado. Precisa de um amadurecimento. É claro que eles vão ouvir não na vida, mas a gente não pode, para uma criança pequena, às vezes um não é uma cabeçada na parede. Então, assim, precisa trabalhar muitas coisas. Então, isso dá um baita estudo. Eu achei bem legal. Ótimo. Vamos anotar aí nos nossos temas, então, próximos. Vamos associar o eu, meu, em primeira pessoa. Meu preferido, eu prefiro o. Olha, excelente. Maravilhoso, Neila. Dicas de ouro, Neila. Se tu tiver conteúdos que tu já tenha trabalhado com o Rafa, se tu já fez postagem, vídeo no YouTube, qualquer conteúdo que tu tenha sobre esse programa e sobre essas dicas, manda pra gente que a gente compartilha com muito prazer. Isso, a gente vai ser de utilidade pública colocar nos stories também, tá? Todo mundo que tiver aí. A gente vai também falar lá da atividade da Ana, que já tá lá na mão. Eu vou botar o meu post que eu comentei. Tudo na sequência pra vocês. Vai ter bastante material pra vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Dani, muito obrigada. Obrigada, mais amiga. Esse estudo Beijo. muito bom. E vamos lá, pessoal. Queremos essas crianças tudo dizendo aí sim e não e escolhendo o que elas querem, né? Isso é muito legal. Nossa, elas ficam felizes, né? Diminui muito os comportamentos inadequados. Isso aí é um salto, assim, e é possível. Tem que ter consistência, pessoal. Como tudo. Eu sempre conto aqui pra Dani, eu levei mais de ano ensinando a Alicinha a apontar. Não tinha Cristo que fizesse ela fechar a mãozinha e apontar. Ela só fazia alcance dirigido. Mas foi várias formas. Um dia teve uma atividade que a Neila me deu, que ela adorava, da Dora Aventureira. E a Dora estava fazendo não com o dedinho. E foi ali que ela generalizou, que eu ensinava um tempão. Vocês veem como a gente tem que, assim, sair da caixa. Tem que usar a área de interesse deles também. Sempre. Usar a área de interesse Exatamente. Beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite para todos vocês. Tchau.